vai tratar de um assunto muito difícil, né? Que é a ditadura militar. Na verdade, a gente vai tentar resumir, né? Alguns fatos que aconteceram naquele período. Foi um período muito difícil para o Brasil. Foram muitos os acontecimentos contraditórios, né? Em relação à República e em relação também aos cidadãos, né? De bem que queriam expor seus direitos. Então, uma das reivindicações dessa ditadura era restaurar a legalidade, revigorar a democracia, restabelecer a paz e promover o progresso e a justiça social. À primeira vista, a frase poderia ser associada a algum pacifista, né? Ou ferrenho defensor do regime democrático. Mas foi proferida pelo Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, em seu discurso de posse na presidência da República em 1964, depois que um golpe dispôs, pela via armada, a um governo eleito pelo povo. Então vamos compreender. Na época que o Brasil começou a ser governado por uma junta militar, a presidência da República tinha sido já escolhida, mas aconteceu um golpe de Estado, né? E esse golpe de Estado fez que esse governador, na verdade, esse presidente eleito pelo povo, fosse tirado, né, do poder. E então esses militares assumiram o poder do Brasil, né? Infringindo algumas leis, mas na verdade eles achavam que estavam impondo as leis corretas. E eles achavam que com essa justiça social ia promover o progresso do país, o que realmente não aconteceu. Então, muitas pessoas descontentes com a forma de governo dos militares foram às ruas, né? Querendo abaixo a ditadura, né? Aquela forma de governo desassociada, né? Da questão republicana, né? Da questão pacífica e da ordem que o povo queria no momento. Na ditadura, o poder estava apenas em uma instância, ao contrário do que acontece na democracia, né? Que todos participam, é o povo, onde o poder está em várias instâncias, como o legislativo, executivo e judiciário. Diz-se que um governo é democrático quando é exercido com o consentimento dos governantes e ditatorial quando isso é o contrário. Então, era um governo ditador, né? Por isso que fala ditadura. Ele ditava as regras e o povo tinha que acatar, né? Só o que ele falava que era o correto. Só que o povo sofria demais, porque muitas dessas leis criadas não eram em prol do povo. Em 31 de março de 1964, militares contrários ao governo de João Goulart, do PTB, destituíram o então presidente e assumiram o poder por meio de um golpe, como a Pro falou. O governo foi comandado então pelas Forças Armadas, que durou 21 anos. Tá vendo? Esse governo da ditadura durou 21 anos, imagine você. E implantou esse regime ditatorial, ditador. Por isso que já fala ditadura. A ditadura restringiu o direito do voto, as pessoas não podiam votar. A participação popular diminuiu, né? E reprimiu com violência todos os movimentos de oposição a esse governo. Na verdade, esses 21 anos, né, teve 5 mandatos diferentes. Então foram 5 militares, né, que assumiram o poder do Brasil e instituiu 16 atos institucionais, mecanismos legais que se sobrepunham à Constituição. Então eles não estavam indo de acordo com a Constituição, né, que é a Carta Magna do nosso país. Nesse período houve restrição à liberdade, repressão aos opositores do regime e censura. Então, foram muitas as advertências, muitos os problemas que ocasionou que o povo foram às ruas, né? Gritar pela sua liberdade, né? Contra esse regime ditador, porque eles impuseram na população, no povo, que eles não poderiam ter mais liberdade de ir e vir em certos momentos.
Foram muitos os problemas. A Pro não vai chegar nem a falar aqui um terço do que aconteceu. Mas eu quero que você entenda mais ou menos o que foi essa ditadura. Lá pra frente você vai estudar um pouco mais sobre isso, né? E você vai entender ainda mais quais foram esses problemas gravíssimos que repercutiram nesse período tão conturbado do nosso país. Então, mulheres foram às ruas, né, contra a censura que era promovida. Os canais de televisão não poderiam falar nada contra o atual governo, ninguém poderia ter voz, ninguém podia falar nada, porque todo mundo que falasse algo que fosse contrário ao que eles pensavam que era correto, eram presos, né? E era feito tudo isso de forma muito violenta. Assim concluímos que a ditadura militar do Brasil foi um longo período da nossa história, no qual a democracia foi suprimida por um regime autoritário, né? É verdade que houve crescimento econômico, porém sem distribuição de renda, né? Esse crescimento econômico não foi em todas as áreas da sociedade. Você já me entende, né? Quando eu falo assim, a gente vê que a maioria das pessoas que detinham poder aquisitivo e econômico são as pessoas da elite, as pessoas que tinham realmente uma condição. Também é verdade que outras ditaduras na América Latina foram mais violentas do que aqui. Entretanto, sabe-se que este foi um período de restrição das liberdades de expressão. A gente não tinha liberdade para nada, a gente não poderia entrar em desacordo com o governo atual. E que a violência e a tortura foram utilizadas como a principal forma de repressão, né? Então, muitas pessoas nessa época foram torturadas, foram exiladas quando abriam a boca para falar questões que eram que eles achavam que deveria ser o correto. Que é exilado, as pessoas eram tiradas do país de origem, no caso você é brasileiro, mora aqui, e porque você não era de acordo com o governo, você era exilado, você era preso e mandado para outro país, ficar preso lá fora, certo? Então às vezes você não podia voltar para o seu país de origem, né? Você tinha que ficar lá. Apesar da página dura da nossa história, esse foi um tempo muito difícil, conhecer esse momento político contribui para o entendimento da nossa sociedade e para prevenir que os valores democráticos sejam desrespeitados novamente. Então é importante estudar essa época, né, para que a gente possa entender tudo o que aconteceu naquele momento, né? Foi um momento muito triste na nossa história, que atingiu e contribuiu para várias coisas ruins da nossa sociedade. Mas é importante a gente prevenir esses valores, né, que foram desrespeitados. E a gente conhecer um pouco mais sobre esse assunto vai nos ajudar a entender melhor os dias atuais e prevenir que esses valores retornem, né, para a situação atual do Brasil. Ok, meus amores? Espero ter ajudado para que você possa contribuir na atividade de casa hoje, tá bom? Beijos da Pro e até a próxima aula.